Como o estoicismo pode ajudar você a vencer a ansiedade e dominar a mente? A mente que nunca silencia. Você já sentiu como se sua mente não parasse nem por um instante? Como se, mesmo em silêncio, houvesse um barulho constante dentro de você? A ansiedade não chega de uma vez. Ela se infiltra, está naquele pensamento repetido, na necessidade de controlar o que ainda nem aconteceu, na sensação de que você está sempre atrasado para a própria vida. Hoje, quero te mostrar como a filosofia estoica pode te ajudar a vencer essa ansiedade, não com promessas mágicas, mas com a sabedoria prática que vem sendo usada há mais de 2000 anos. E enquanto ouve, permita-se sentir. Perceba o que essas palavras despertam. Primeiro pensamento: você não é o que sente, você é quem observa. A mente ansiosa é uma máquina que nunca para. Ela antecipa, projeta, repete, imagina. Ela cria um filme inteiro sobre o que pode dar errado, antes mesmo da primeira cena começar. Mas aqui está o ponto que o estoicismo quer te lembrar, talvez o mais libertador de todos. Você não é o que sente. Você é quem observa o que sente. Há uma diferença imensa entre ser tomado por uma emoção e perceber uma emoção passando por você. A primeira te prende, a segunda te liberta. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em seu diário, não para o mundo, mas para si mesmo, um diálogo íntimo com a própria mente. Ele anotava: hoje minha alma se perturbou, mas sei que não sou essa perturbação. Vejo o poder disso. Elnal dizia: estou perdido, estou fraco, estou mal. Ele dizia: algo dentro de mim está agitado. A diferença é sutil menos, mas é o limite entre ser o oceano e ser levado pelas ondas. A ansiedade, por natureza, é movimento. Ela precisa de combustível: pensamentos, medos, interpretações. Mas você é o observador do movimento, não o movimento em si. É como se dentro de você existisse um lago calmo. A superfície pode se agitar, mas a profundidade continua imóvel. E essa profundidade é o seu verdadeiro eu. Quando o Voka diz: estou ansioso, tudo se contrai. Você se identifica com o medo, o corpo endurece, a respiração encurta. Mas se você disser: estou sentindo ansiedade neste momento, algo muda. Você cria espaço entre você e o sentimento. E nesse espaço, há poder. Porque onde há espaço, há escolha. E onde há escolha, há liberdade. A ansiedade quer que você acredite que ela é o centro do seu ser. Ela sussurra: você é assim. Você sempre vai sentir isso. Mas o estoicismo ensina que nenhuma emoção define o que você é. O medo vem e vai. A raiva vem e vai. A alegria vem e vai. O observador permanece. Esse observador é silencioso, mas não passivo. É ele quem decide quando agir, quando recuar, quando respirar. Ele é o que Marco Aurélio chamava de a mente governante. E quando você começa a se lembrar da existência desse ponto interno, a ansiedade perde poder. Ela deixa de ser um monstro que te controla e se torna apenas um ruído de fundo, como o som da chuva lá fora. Pense nisso. Se você está sentado num quarto e ouve o som da chuva, você não tenta parar a chuva. Você apenas percebe. Você sabe que ela vai passar. É isso que acontece quando você observa a ansiedade sem se fundir a ela. Você se torna maior que o sentimento. A tempestade pode estar dentro, mas ela já não te define. A mente moderna vive saturada. Notificações, cobranças, comparações, pressa, tudo parece urgente. E o corpo responde como se cada mensagem fosse uma ameaça real. Mas nenhuma dessas urgências tem o poder de roubar o seu centro, a não ser que você o entregue. Por isso, o exercício estoico é diário. Pare alguns minutos e apenas observe. Não julgue, não lute, apenas observe. Veja seus pensamentos como nuvens
passando, algumas densas, outras leves, mas todas passageiras. Quando a mente disser, vai dar errado, responda com serenidade. Talvez, mas isso não é agora. Quando o corpo acelerar, apenas diga, eu percebo. Não é negar o que sente, é acolher sem se entregar. E essa é uma das maiores formas de força que um ser humano pode desenvolver. Sêneca dizia que o sofrimento vem mais da imaginação do que da realidade. E ele estava certo. A maioria das nossas dores nasce da história que contamos sobre o que sentimos. Mas o observador, aquele que vê sem se perder, não precisa dessa história. Ele apenas está. No fundo, você sempre soube disso. Há momentos em que, mesmo em meio ao caos, você sente uma presença silenciosa dentro de si. É ela quem te sustentou nos dias difíceis, nas perdas, nas incertezas. É ela quem observa tudo, em silêncio. E ainda assim, continua aqui. Essa presença é você, o verdadeiro você, que existe antes do medo e depois dele. Quando tudo parecer fora de controle, volte a esse ponto. Respire e perceba, eu não sou o caos. Eu sou o espaço que o contém. Esse é o primeiro passo da liberdade interior. Não se trata de eliminar a ansiedade, mas de não deixar que ela te defina. Ela é parte da experiência, não o centro da sua existência. Então, da próxima vez que a mente começar a correr, não tente reparar lá a força. Sente-se e observe. Veja a onda se formar e se desfazer. Veja o pensamento nascer e sumir. E veja, com serenidade, que o observador permanece. O mundo moderno ensina a correr, reagir, lutar. O estoicismo ensina a ver, compreender e escolher. E talvez, apenas talvez, o começo da paz esteja justamente aí em lembrar que você não é o que sente. Você é quem observa o que sente. Segundo o pensamento, aceitar o que você não controla é o início da serenidade. Há coisas que você pode mudar, e há coisas que você nunca mudará por mais esforço, inteligência ou desejo que coloque nelas. O estoicismo nasce exatamente nesse ponto, no limite entre o que depende de você e o que não depende. A paz começa quando você entende e aceita essa diferença. A mente ansiosa, por outro lado, tenta controlar o incontrolável. Ela quer prever cada reação, antecipar cada perda, calcular cada desfecho. Mas ao fazer isso, ela se torna prisioneira daquilo que nunca poderá governar. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa pelos dedos. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. A sabedoria consiste em reconhecer a diferença. Parece simples, mas exige coragem. Porque aceitar o que você não controla não é desistir. É se libertar. É parar de desperdiçar energia com o impossível para investir tudo o que tem no que realmente pode ser transformado. A ansiedade nasce do conflito entre o desejo de controle e a natureza imprevisível da vida. Você quer garantir que as pessoas gostem de você, que as coisas deem certo, que o futuro siga o plano. Mas a verdade é que ninguém tem esse poder. A vida é movimento, e o movimento não se curva à nossa vontade. Aceitar isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Imagine o capitão de um navio em meio a uma tempestade. Ele não pode controlar o vento, nem as ondas, mas pode controlar o leme. Enquanto muitos lutam contra o mar, o sábio navega com ele. Ele entende que há forças maiores do que ele, e por isso, foca no que realmente importa, manter o rumo. A mente ansiosa quer que o mar seja calmo para só então descansar. O estoico aprende a descansar mesmo com o mar agitado, porque ele compreende que a serenidade não vem de fora, vem do dentro. Quando você aceita o que não controla,
algo muda profundamente em sua percepção. O que antes era frustração se transforma em rendição consciente. Não aquela rendição amarga de quem perdeu, mas a entrega lúcida de quem entendeu que lutar contra a realidade é a causa do sofrimento. A ansiedade tenta te convencer de que, se você pensar o suficiente, vai impedir que algo ruim aconteça. Mas o estoicismo responde: pensar demais não te protege, te aprisiona. Quantas vezes você perdeu noites de sono, imaginando cenários que nunca se concretizaram? Quantas vezes carregou o peso de preocupações que só existiam na sua mente? O corpo sente o que o pensamento acredita. E quando o pensamento vive no medo, o corpo nunca descansa. Por isso, a aceitação é o ato mais revolucionário que um ser humano pode praticar. É o instante em que você diz: eu escolho a paz, mesmo que o mundo não me dê garantias. Isso é poder, porque enquanto o ansioso tenta mudar tudo à sua volta, o estoico muda o próprio olhar, e de repente, o mundo inteiro parece diferente. Aceitar o que você não controla não é ser passivo, é agir com sabedoria, é cuidar daquilo que está nas suas mãos, suas escolhas, suas palavras, sua atitude, e deixar o resto seguir o fluxo natural. É como ajustar as velas do barco, não o vento. Você aprende a cooperar com a realidade, não a guerrear contra ela. E quando algo dar errado, porque vai, você aprende a respirar, a dizer: isso está fora do meu alcance, mas a forma como reajo está totalmente nas minhas mãos. E é aí que mora a liberdade. Você não é refém das circunstâncias, é o guardião das suas respostas. A vida vai te desafiar, vai frustrar seus planos, testar sua paciência, colocar obstáculos que parecem injustos. Mas cada uma dessas situações é uma oportunidade de praticar essa arte sagrada. A aceitação serena, não a aceitação resignada de quem se conforma, mas a aceitação consciente de quem escolhe manter a calma, mesmo quando o mundo desaba. Sêneca dizia que quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E é exatamente isso que fazemos quando tentamos controlar o incontrolável. Sofremos duas vezes, uma na imaginação e outra na realidade. O estoico sofre apenas uma vez, quando o fato acontece, e, mesmo assim, sofre com dignidade, porque entende que há algo mais importante do que evitar a dor, não se perder dentro dela. Então, respire fundo, pense em tudo o que te preocupa agora, o que os outros pensam de você, o que pode dar errado, o que não saiu como o esperado, e pergunte: eu realmente posso controlar isso? Se a resposta for não, solte, não com revolta, mas com sabedoria. Não com desistência, mas com confiança. A serenidade começa nesse instante, no momento em que você decide parar de ser o inimigo da própria realidade, e percebe que não é o caos que te destrói, é a resistência a ele. A vida não pede que você a controle, ela só pede que você flua. E fluir é aceitar o ritmo da existência com coragem, fé e presença. Aceitar o que você não controla é o início da verdadeira paz. E essa paz silenciosa, estável, firme, é o terreno onde toda a sabedoria floresce. Terceiro pensamento: a ansiedade é um pedido do corpo por presença. A maioria das pessoas acredita que a ansiedade é o inimigo, que ela é algo a ser combatido, expulso, curado, mas o estoicismo e a própria neurociência moderna nos mostram outra visão. A ansiedade não é o inimigo, é um pedido do corpo por presença. Quando você se desconecta do momento presente, o corpo tenta te trazer de volta. Ele fala em uma linguagem que você muitas vezes não entende. Um aperto no peito, uma respiração curta, uma sensação de urgência sem causa aparente. Voca chama de crise, mas na verdade
é apenas um lembrete de que você se perdeu de si mesmo. Pense bem, quantas vezes, durante o dia, você realmente está onde o seu corpo está? Você come pensando no trabalho, trabalha pensando nos problemas, e tenta descansar pensando no que precisa fazer amanhã. Vive projetado para frente, como se o agora fosse apenas uma ponte para o depois. E é por isso que a mente vive cansada, porque nunca chega. O estoicismo ensina que a única coisa verdadeiramente nossa é o momento presente. Marcos Aurelius escreveu: "Não deixe que o futuro te perturbe. Se precisar enfrentá-lo, encontrará a mesma razão que te sustenta hoje." Ele sabia que a mente humana tem um hábito antigo: fugir do agora. E toda fuga tem um preço. O preço é a paz. A ansiedade surge quando há um desequilíbrio entre corpo e mente. O corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar. E o corpo grita: "Volta." Ele tenta te chamar para o momento presente da única forma que sabe, através de sintomas. E quanto mais você tenta calar o sintoma, mais alto ele fala. A cura começa quando você para de lutar contra o chamado e começa a escutá-lo. Quando, em vez de perguntar "como me livro da ansiedade?", você pergunta "o que ela está tentando me mostrar?", talvez esteja mostrando que você vive no piloto automático. Talvez que há algo que você está evitando sentir, ou talvez que esteja tentando controlar o incontrolável. De novo, a ansiedade é o corpo dizendo: "Pare, respire, volte para mim." E esse mim é o único lugar onde a vida realmente acontece. Sêneca dizia que nada é mais infeliz do que viver na expectativa da felicidade. E é isso que fazemos quando corremos atrás de um futuro imaginário. Esperamos o dia em que tudo vai se resolver para, só então, respirar. Mas a sabedoria estoica te convida a inverter essa ordem. Primeiro respire, e o resto se resolve. O corpo é o seu maior aliado. É o teimastra, através da ansiedade, que há algo fora do equilíbrio. Ele não está te punindo, está te guiando. Quando a respiração acelera, é um lembrete para desacelerar. Quando o coração dispara, é o sinal de que você está pensando mais do que vivendo. A ansiedade é, paradoxalmente, um convite à consciência. A presença é o antídoto natural do medo, porque o medo sempre está no futuro. A mente diz: "E se dar errado?" Mas o corpo responde: "Agora está tudo bem." Você percebe isso quando para e realmente sente o ar entrando e saindo dos pulmões. Nesse instante, na urra âmica, só há vida acontecendo, e a mente começa a se aquietar. Não porque o mundo mudou, mas porque você voltou para casa. Os estoicos chamavam isso de autodomínio, a capacidade de estar em si mesmo, mesmo quando o mundo parece desabar. É o que Marco Aurélio chamava de fortaleza interior. Não é ausência de emoção, é clareza em meio a ela. Quando você aprende a observar o próprio medo sem reagir, ele se dissolve, porque o medo precisa da sua participação para existir. Sem você alimentá-lo, ele morre de fome. Pense em quantas vezes você tentou controlar o futuro e se esqueceu de viver o presente. Quantas oportunidades simples de alegria passaram despercebidas porque a mente estava ocupada demais, tentando resolver o amanhã. Mas o amanhã nunca chega. Ele sempre será amanhã. E o presente é o único solo firme onde você pode realmente agir. Então, da próxima vez que sentir a ansiedade se aproximando, mude a pergunta. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", pergunte o "que dentro de mim precisa da minha atenção agora?". Talvez seja o corpo pedindo descanso, ou a mente pedindo pausa, ou a alma pedindo silêncio. O estoicismo não te ensina a eliminar a ansiedade. Ensina a transformá-la em consciência. E quando a consciência cresce, o medo encolhe. O que antes era um sintoma se torna um mestre paciente, que só quer te ensinar uma coisa:
a viver realmente viver o agora. Respire fundo. Sinta o ar entrar. Perceba o chão sob seus pés. Sinta o ritmo do seu coração, sem julgar, sem tentar mudar. Vaca esta viva, e enquanto estiver vivo, há sempre algo certo acontecendo, o simples fato de existir. A ansiedade não é o fim da paz, ela é o início do retorno. Um lembrete de que há uma parte sua que quer voltar para casa, para dentro, para a presença, para a serenidade. E quando você a ouve, com gentileza, algo profundo acontece. O corpo se acalma, a mente desacelera, e o agora se torna suficiente. A partir daí, tudo se encaixa, porque você para de viver fugindo da vida e começa, finalmente, a vivê-la. Quarto pensamento. Você não controla o mundo, mas controla o significado das coisas. A vida é feita de fatos, mas são as interpretações que damos a esses fatos que moldam a nossa realidade. Você não controla o que acontece com você, mas tem poder absoluto sobre o significado que dá a cada acontecimento. E é aí que mora a liberdade que o estoicismo tanto fala. Dois homens podem enfrentar o mesmo problema. Um revolta, o outro cresce. Um diz, isso é o fim. O outro pensa, isso é um recomeço. Nada mudou, exceto o olhar. E no entanto, tudo mudou. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, dizia, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E essa frase contém uma das maiores verdades já ditas, porque enquanto o mundo tenta te convencer de que você é vítima das circunstâncias, o estoicismo te devolve o poder de escolher o significado de cada uma delas. Você não escolhe as tempestades da vida, mas pode escolher o papel que quer desempenhar dentro delas. Vai ser o que reclama do clima, ou o que aprende a dançar na chuva. O estoico não nega a dor, não ignora o caos, mas se recusa a ser definido por eles. Ele entende que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. Quando algo ruim acontece, a mente humana corre para o drama. Por quê? Comigo. Isso é injusto. Tudo sempre dá errado. Mas a filosofia estoica convida você a uma pergunta diferente. Que lição isso está tentando me ensinar? Essa mudança de pergunta muda tudo. Muda a energia, muda a postura, muda o destino. Porque quando você pergunta por que comigo, você se coloca como vítima. Mas quando pergunta para que isso, você se torna protagonista. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Ou seja, não é o vento que importa, é o leme. A vida vai soprar em todas as direções. O que te mantém de pé não é o controle do vento, mas a clareza do propósito. E é essa clareza que transforma o significado das coisas. Uma demissão pode ser o fim para quem vê apenas o salário, mas pode ser libertação para quem enxerga uma chance de recomeçar. Um término pode parecer fracasso para quem busca segurança, mas pode ser renascimento para quem busca autenticidade. O mundo é o mesmo. O significado muda tudo. O estoicismo te ensina a olhar a realidade sem resistir a ela, e a partir dessa aceitação lúcida, construir o sentido que te fortalece. Quando Marco Aurélio perdeu seus filhos, ele não amaldiçoou os deuses. Ele escreveu: eles me foram dados por um tempo, e esse tempo foi precioso. Ele transformou a perda em gratidão, não porque não sentisse dor, mas porque escolheu o significado que o mantinha inteiro. Você pode fazer o mesmo. Quando algo ruim acontecer, e vai acontecer, respire antes do reagir. Pergunte a si mesmo: o que isso quer me ensinar sobre mim? Essa pergunta te tira da posição de refém e te coloca na posição de aprendiz. E quem aprende, cresce. E quem cresce, vence. Há um poder silencioso em reinterpretar a própria história. Não mudar os fatos é impossível,
mas mudar o que eles representam. O passado pode ser uma prisão ou um professor. O futuro pode ser uma ameaça ou uma promessa. O presente pode ser um fardo ou um presente. Tudo depende do olhar. E aqui está o segredo. O significado que você escolhe define a emoção que você sente. Quando você muda o significado, muda o estado interno. E quando muda o estado interno, muda a forma como age. E suas ações mudam o mundo à sua volta. Ou seja, o controle que você busca fora sempre esteve dentro. O mundo moderno te vende a ilusão de que você precisa mudar tudo ao redor para ser feliz. Mas o estoicismo diz: mude o que está dentro, e o resto se ajustará naturalmente. É como trocar as lentes e de repente perceber que o mundo não era cinza, era o seu olhar que estava embaçado. A dor continuará existindo. A perda continuará existindo. Mas o sofrimento é opcional. Ele nasce da resistência, da recusa em aceitar o que já é, e da escolha inconsciente de dar um significado que te enfraquece. Então, quando algo sair do seu controle, pratique o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor pelo destino. Não o destino como submissão, mas como reconhecimento de que tudo o que acontece pode servir à sua evolução. Aceitar o destino não é deixar de agir, é agir com serenidade. É dizer: não sei por que isso aconteceu, mas confio que posso fazer algo bom com isso. Essa confiança muda a frequência da vida, transforma o medo em força, a raiva em clareza, o caos em direção. E essa é a verdadeira sabedoria estoica. Não fugir das coisas, mas ressignificá-las. Você não controla o mundo, mas pode controlar o significado de cada coisa que ele te traz. E esse poder silencioso, invisível, indestrutível, é o que ninguém pode te tirar. Quando o mundo parecer desabar, lembre-se disso. Você não é vítima dos fatos, é criador de significados. E o sentido que você escolhe é o que constrói o mundo que você vive. Quinto pensamento: menos nada externo pode roubar sua paz se você não entregar a chave. Pense nisso por um instante. Ninguém pode tirar sua paz, a menos que você entregue a chave de onde ela mora. E essa chave está dentro de você, não nas mãos dos outros, nem nas circunstâncias. O estoicismo nos lembra disso o tempo todo. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em não deixar que o mundo controle você. Vivemos em uma era em que tudo tenta roubar nossa atenção, e junto com ela, nossa calma. Notificações, comparações, opiniões, cada messaging, cada notícia, cada comentário negativo parece cutucar o seu equilíbrio interno, pedindo uma reação imediata. Mas toda vez que você reage de forma impulsiva, sem consciência, é como se entregasse uma pequena cópia dessa chave, e pouco a pouco vai se tornando refém daquilo que não pode controlar. Epicteto, escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, dizia: o que perturba o ser humano não são as coisas, mas as opiniões que ele tem sobre as coisas. Ou seja, não é o que acontece, mas como você interpreta o que acontece que decide se haverá paz ou tormenta dentro de você. A mente sem treino é como uma casa de portas abertas. Qualquer ruído entra, qualquer pessoa bagunça, qualquer vento leva o que é precioso. Mas a mente treinada, serena, aprende a fechar as janelas na hora certa, não por medo, mas por sabedoria. Você pode ouvir o barulho de fora, mas escolhe, não convida-lo para dentro. Quantas vezes você se deixou afetar por algo que, olhando agora, não tinha tanto peso assim? Um olhar torto, uma mensagem ignorada, uma crítica injusta. Essas pequenas coisas só machucam porque de alguma forma você permitiu que entrassem. Você entregou a chave, e junto com ela, sua tranquilidade.
A verdadeira liberdade vem quando você percebe que não precisa reagir a tudo. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda injustiça precisa ser vingada. Nem todo ruído precisa ser explicado. Porque há uma diferença entre se importar e se prender. O estoico se importa, mas não se prende. Ele sente, mas não se perde. Ele responde, mas não reage. Imagine que sua paz é um templo, um espaço sagrado, silencioso, onde nada de fora pode te alcançar. Alguns dias o mundo vai tentar invadir esse espaço com barulho, com ofensas, com decepções, mas só entra aquilo que você permite. E quando você aprende a proteger esse espaço interno, começa a viver num estado que poucas pessoas experimentam. A serenidade independente. Marco Aurélio, imperador e filósofo, governava um império em guerra. Mesmo cercado por caos e traições, escreveu em seu diário: "O homem se eleva acima das tempestades, quando aprende a se refugiar em si mesmo." Ele sabia, e agora você também sabe, que o refúgio mais seguro não é um lugar, é um estado de consciência. A paz verdadeira não depende do silêncio externo, mas do silêncio interno. Você pode estar no meio do barulho e ainda assim estar em paz. Porque paz não é ausência de som, é ausência de agitação dentro do peito. A cada vez que você escolhe não reagir, está dizendo ao universo: eu sou dono de mim. Essa é a essência da força estoica, o poder de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te fragmentar. Mas atenção, isso não é frieza, não é indiferença, é maturidade. É o tipo de calma que vem de quem já entendeu que lutar contra tudo é perder a vida em batalhas que não valem o preço. A sabedoria em deixar certas coisas passarem. A grandeza em não se rebaixar à energia do caos. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes você perdeu a calma por algo que no fundo não tinha importância? Uma discussão online, uma mensagem não respondida, uma fila demorada. O mundo moderno parece projetado para testar a paciência humana, mas o estoico 5, nessas pequenas irritações, o seu campo de treinamento. Cada situação é uma chance de praticar o autocontrole, de perceber que mesmo quando o mundo te empurra, você pode permanecer imóvel por dentro. Quando sentir que está prestes a explodir, pare, respire, pergunte-se: vale mesmo a minha paz? Se a resposta for não, então sorria por dentro e siga. Não como quem foge, mas como quem escolhe onde gastar sua energia. Sêneca dizia que a maior vitória é vencer a si mesmo. E vencer a si mesmo é não ser escravo das emoções que vêm de fora. É não deixar que a raiva dos outros se torne a sua raiva. É não permitir que o medo do mundo se torne o seu medo. É olhar o caos e continuar inteiro. Esse é o segredo. Você não precisa se defender do mundo. Precisa apenas parar de entregar a chave. A chave é a sua atenção, o seu foco, o seu tempo, o seu silêncio. Toda vez que você escolhe a calma, em vez da reação, está trancando novamente a porta da alma. E o lado de dentro volta a ficar em paz. A paz não é algo que se encontra, é algo que se protege. E essa proteção vem do discernimento, de saber que você pode observar o mundo sem ser arrastado por ele, que pode ouvir sem absorver, ver sem reagir, sentir sem se perder. Quando você entende isso, algo muda para sempre. Ninguém mais tem poder sobre o seu estado interno. As palavras perdem o peso, o medo perde a voz, e o mundo perde o controle sobre você. A vida continuará testando a sua paciência, mas cada teste é uma oportunidade de reafirmar: eu continuo o dono da chave. Porque a verdadeira força não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. Sexto pensamento menos. Não é o peso que te destrói, é a forma como você o carrega. Há dias em que a vida parece pesar mais do que o corpo aguenta. Dias em que acordar já é uma vitória.
e respirar parece exigir força, mas o estoicismo nos lembra de algo poderoso. Não é o peso que te destrói, é a forma como você o carrega. Todos nós temos fardos, alguns visíveis, outros silenciosos, mas a diferença entre quem afunda e quem avança não está na quantidade de dor, está na postura diante dela. Imagine alguém curvado, tentando arrastar uma mala pesada pelas ruas. Agora imagine outra pessoa, ereta, com a mesma mala, mas equilibrada nos ombros. O peso é o mesmo, o corpo, o mesmo. Mas a forma de carregar muda tudo. A vida funciona assim. O sofrimento não desaparece, mas pode ser reorganizado dentro de você. Pode deixar de ser uma âncora e se tornar alicerce. Pode sair das costas e se transformar em chão. Marco Aurélio, em meio a guerras, traições e perdas, escreveu em silêncio: se é suportável, então suporta. Pare de reclamar. O sofrimento se torna mais leve quando não é multiplicado pelas palavras. O imperador entendia que a resistência é natural, mas a queixa é opcional. E é na queixa que o peso triplica. Quando você reclama, o fardo cresce porque ganha narrativa, ganha emoção, ganha vida. Mas quando você aceita o que é, sem se entregar ao drama, algo muda. O mesmo peso passa a te fortalecer. O mesmo peso que ontem te dobrava, hoje te molda. E amanhã te ergue. A mente humana tem um hábito perigoso: transformar a dor em identidade. Dizer: eu sou ansioso, eu sou cansado, eu sou isso. Mas você não é o peso que carrega. Você é aquele que o carrega. E isso muda tudo. O estoicismo ensina que o sofrimento é neutro, até que você o interprete. Você pode ver um obstáculo como castigo ou como convite à evolução. Pode ver uma perda como injustiça ou como libertação. O peso continua o mesmo, mas a forma de carregar muda completamente a jornada. Sêneca escreveu: a adversidade desperta talentos que em tempos tranquilos teriam ficado adormecidos. Pense nisso. Talvez o que você está enfrentando agora não tenha vindo para te quebrar, mas para te revelar. Talvez a dor que sente não seja um sinal de fraqueza, mas o nascimento de uma força que você ainda não conhece. E essa força só aparece quando você para de lutar contra o peso e começa a andar com ele. Não como quem sofre, mas como quem aprende. Como quem entende que cada dificuldade traz uma lição escondida, e que a dor, quando escutada com sabedoria, se torna professora. A forma como você carrega o peso depende de 3 coisas: a postura da mente, o ritmo da alma e o significado que você escolhe dar. A mente define se o peso é punição ou treino. A alma define se você anda sozinho ou com fé. E o significado define se o fardo será lembrado como trauma ou como renascimento. Há quem caminhe reclamando do cansaço, e há quem caminhe agradecendo por ainda ter chão para andar. O chão é o mesmo, mas a vibração é completamente diferente. O estoico aprende a caminhar leve, mesmo com o mundo nas costas, porque ele carrega o mundo dentro de si. Com aceitação, ele entende que resistir ao inevitável é o mesmo que lutar contra o vento. E ninguém vence o vento. Mas quem aprende a ajustar as velas, chega longe. Quando a vida pesar, não se pergunte por que eu. Pergunte como posso carregar isso melhor. Talvez precise soltar o que não é seu. Talvez precise pedir ajuda. Talvez precise apenas mudar a maneira de olhar para o fardo. Nem tudo que você carrega precisa continuar sendo carregado. Há pesos que não são lições, são distrações. E às vezes, o primeiro ato de força é soltar. Soltar a culpa, soltar o controle, soltar a necessidade de provar algo. Sabe o que acontece quando você solta o que não é seu? O que sobra é mais puro, mais leve, mais verdadeiro. E o que sobra é você.
Os estoicos sabiam disso. Por isso, não buscavam uma vida sem peso, mas uma vida com propósito. O peso com propósito não destrói. A dor com sentido não paralisa e amadurece. E o sofrimento que é acolhido, aos poucos, vira sabedoria. Há uma serenidade profunda em simplesmente aceitar. Sim, está pesado, mas eu consigo. Essa frase, dita com convicção, muda o corpo. O peito se abre, a respiração se expande, o passo se firma, porque a mente entendeu que o peso não é inimigo, é ferramenta. Da próxima vez que a vida apertar, lembre-se disso. Não é o peso que te destrói, é a forma como você o carrega. E essa forma está nas suas mãos. Você decide se o fardo vai te curvar ou te fortalecer. Você decide se a dor vai te paralisar ou te despertar. Você decide se o sofrimento vai ser prisão ou passagem. A sabedoria está em ajustar o corpo e a alma ao peso da vida, sem desistir, sem endurecer, com leveza, com presença, com fé no processo. Pork no fim. O que mais importa não é o que você carrega, mas o que se torna enquanto carrega. Sétimo pensamento. Você não é o que acontece com você, é o que escolhe fazer com isso. Há uma linha invisível entre quem sofre e quem se transforma, entre quem se afunda e quem cresce. E essa linha é uma decisão, porque você não é o que acontece com você. Você é o que escolhe fazer com isso. O mundo não vai parar de te testar. Vai haver rejeição, perda, frustração, injustiça, mas nada disso define quem você é. O que te define é o que você faz depois que isso acontece. Marco Aurélio escreveu durante os anos mais sombrios de sua vida: o obstáculo é o caminho. E essa frase, tão simples, é o resumo da filosofia estoica em ação. Ela diz que o problema não é o inimigo, é o convite, que a dor não é o fim, é o início de algo maior. A maioria das pessoas acredita que o destino é o que acontece, mas o estoicismo mostra que o destino é o que você faz com o que acontece. A dor te visita, mas o sofrimento prolongado é uma escolha. O erro te ensina, mas a culpa eterna é a insistência. A rejeição te empurra, mas a paralisia é apego. Você pode olhar para um acontecimento e dizer: isso acabou comigo, ou o Paul Dizer: isso me mostrou o que eu sou feito. O mesmo fato. Duas histórias completamente diferentes. E é essa escolha que muda o rumo da vida. Epicteto, que nasceu escravo, dizia: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. Ele não podia controlar o chicote, nem a prisão, mas controlava a forma como interpretava aquilo, e foi assim que transformou o sofrimento em sabedoria e a prisão em escola. O mundo moderno te ensina a buscar o controle fora, controlar o trabalho, o dinheiro, as pessoas, o futuro. Mas o estoicismo diz: o verdadeiro controle é interno, não está no que te acontece, mas no que você permite que aconteça dentro de você. Quantas vezes você repetiu: não consigo superar isso, e mesmo assim, olha só, você ainda está aqui. Isso já é superação. Isso já é força. Isso já é prova de que você é maior do que a dor. Ser estoico não é ser frio, é ser lúcido, é sentir a dor sem se tornar a dor. É reconhecer a tristeza sem se afogar nela. É olhar para o caos e ainda assim, escolher agir com sabedoria. Você não escolhe a ferida, mas escolhe se vai deixar que ela infeccione. E essa escolha acontece todos os dias, em como fala, como pensa, em como trata as pessoas, em como trata a si mesmo. A dor que você viveu pode ter te moldado, mas não precisa te aprisionar. Você pode agradecer a dor pelo aprendizado e deixá-la seguir. Porque quando você insiste em reviver o passado,
está escolhendo morrer um pouco todos os dias. O passado é o que aconteceu. Mas o presente é o que você faz com isso. E é nele que está seu poder. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que sobreviveu. Você é o que aprendeu. Você é o que decidiu continuar, mesmo quando parecia não haver motivo. Essa decisão silenciosa, invisível, interna, é o que te transforma. E é isso que o estoicismo te ensina. A vida não é o que te acontece, é o que você escolhe significar. E o significado é o que constrói o destino. 8º pensamento. A raiva é uma prisão que você constrói e decide morar quantas vezes você ficou remoendo algo que te feriu. Um comentário injusto, uma traição, uma palavra atravessada. Você repete a cena na cabeça como se pudesse mudá-la, mas na verdade, só está se prendendo a ela. A raiva é isso. Uma prisão emocional construída por dentro e trancada por dentro. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre a raiva. Chamou-a de a mais breve das loucuras, porque a raiva faz o que o inimigo mais deseja, te tira do centro, te transforma em algo que você não é. Rouba a tua clareza, tua força e tua dignidade. O estoicismo não diz, não sinta raiva, diz, não se torne a raiva. Sentir é humano, permanecer é escolha. E essa escolha define se você vai viver leve ou arrastando correntes invisíveis. Quando alguém te fere, o impulso natural é revidar. Mas pense, quem realmente ganha quando você reage com a mesma energia? A raiva parece dar poder, mas o que ela dá é dependência. Porque enquanto você estiver preso à necessidade de dar o troco, o outro ainda te controla mesmo ausente. A raiva é o grito de uma mente que perdeu o eixo. E o estoicismo é o retorno ao silêncio. A mente calma vê tudo. A mente agitada não enxerga nada. Pense nas vezes em que você explodiu. Depois, o que ficou? Culpa, cansaço, arrependimento. A raiva nunca resolve, só multiplica o caos. O estoico entende isso e escolhe o caminho mais difícil, porém mais sábio: responder com consciência, não reagir por impulso. Quando alguém te provocar, faça o oposto do esperado. Respire e sorria por dentro. Não é ironia, é soberania. É dizer: eu não te dou esse poder. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se parecer com o seu inimigo. E essa frase deveria estar escrita na alma de quem busca paz. Porque cada vez que você responde ao ódio com serenidade, você mostra ao universo que venceu, não o outro, mas a si mesmo. A raiva é combustível, mas o combustível queima rápido e destrói o motor. A calma é energia constante que te leva longe, em silêncio. Você pode usar a energia da raiva para agir, desde que ela não seja o motorista. Deixe-a ser faísca, não direção. Use-a para construir, não para ferir. A raiva quer vingança. A sabedoria quer libertação. E a diferença entre uma e outra é o tempo. A raiva age no agora. A sabedoria enxerga o depois. Liberar a raiva não é ser fraco, é ser livre. Guardar a raiva é carregar um veneno esperando que outro morra. Perdoar não é esquecer o que te fizeram, é parar de permitir que isso continue te ferindo. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de reagir, parar de lutar contra tudo, e começa, finalmente, a viver em paz. A raiva é uma prisão que você constrói, e você é o único que pode abrir a porta. A chave é o perdão, mas o perdão não é absolvição do outro. É libertação de si. O estoicismo é, no fundo, essa arte silenciosa de perdoar o mundo, sem deixar de agir, de seguir firme, mas leve, de viver forte, mas em paz.
porque quando o coração se liberta da raiva, a mente encontra o seu centro. E é ali, nesse espaço entre o impulso e a escolha, que mora a verdadeira liberdade. Nono pensamento: você não precisa controlar tudo, só precisa controlar a si mesmo. Controlar tudo isso talvez seja a ilusão mais cansativa do mundo moderno. Acreditar que se você planejar o suficiente, se antecipar o bastante, se vigiar todos os detalhes, nada vai dar errado. Mas o estoicismo vem e corta essa ilusão pela raiz. Você não precisa controlar o mundo, só precisa controlar a si mesmo. É simples, mas libertador, e ao mesmo tempo, é o maior desafio de todos. Porque controlar o mundo parece impossível e é. Mas controlar a si mesmo exige coragem, disciplina e presença. Exige um tipo de força que não faz barulho. Marco Aurélio, que governava um império inteiro, escreveu em seus diários algo que nenhum imperador costumava admitir. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso, e encontrará força. Ele comandava exércitos, mas sabia que o campo de batalha mais importante não era o de fora, era o de dentro. Porque o caos externo nunca é o problema. O problema é quando o caos de fora encontra bagunça por dentro. O mundo vai te testar todos os dias. Gente que te provoca. Situações que fogem do plano. Erros que você não esperava. Mas tudo isso só tem poder se você reagir. Sem consciência, quem busca controlar o incontrolável vive em guerra constante. Quem aprende a controlar a si mesmo, descobre o poder da paz. Controle, no estoicismo, não é rigidez, é lucidez. É entender que o único domínio real está nas suas escolhas. Você não pode impedir o vento, mas pode ajustar as velas. Não pode prever a tempestade, mas pode aprender a atravessá-la. E quando você entende isso, a ansiedade perde força porque o medo do incerto nasce da tentativa de controlar o que nunca foi seu. Quantas vezes você está exausto, tentando controlar pessoas, resultados, opiniões, e percebeu que, quanto mais tenta segurar, mais escapa, porque o controle externo é a areia entre os dedos. Quanto mais força você aplica, mais rápido desaparece. Mas o controle interno é sólido, silencioso e profundo. É a habilidade de escolher sua atitude diante do que não escolheu viver. Epicteto, que não tinha liberdade física, dizia: as coisas não nos perturbam, são nossas opiniões sobre elas que nos perturbam. A vida não se torna caótica porque algo acontece. Ela se torna caótica porque você acredita que aquilo não deveria ter acontecido. E é aí que nasce o sofrimento. Aceitar o que é não é desistir. É se alinhar com o real. É parar de lutar contra a maré e aprender a flutuar sobre ela. A aceitação é a forma mais elevada de força, porque ela exige humildade, a coragem de dizer: isso não está sob meu controle, mas eu continuo inteiro. Sabe qual é o segredo dos grandes sábios? Eles não tentam vencer o mundo. Eles vencem a si mesmos, e por isso, o mundo não tem mais poder sobre eles. O controle que importa é o da mente que escolhe a serenidade em meio ao caos, do coração que responde com calma em meio à provocação, da alma que continua caminhando mesmo quando o chão parece sumir. A tempestade sempre vai existir, mas o que muda é o marinheiro. E quanto mais você aprende a se controlar, mais percebe que o que chamava de problema era apenas uma prova. O estoico não quer dominar tudo, quer dominar o essencial, seu foco, seu tempo, sua energia, sua palavra, sua reação. Porque quando você controla a si mesmo, tudo ao redor perde o poder de te controlar. Então, quando a vida sair do rumo, quando as coisas derem errado, quando as pessoas te decepcionarem, lembre-se,
você ainda tem poder sobre o mais importante. E isso basta. A verdadeira força é silenciosa. É aquela que escolhe permanecer em paz, enquanto o mundo inteiro grita por controle. 10º pensamento. A vida não deve ser fácil. Deve ser significativa. Vivemos em tempos em que todos buscam conforto. Mas o conforto, quando é demais, adormes a alma. A vida não foi feita para ser fácil. Foi feita para ser significativa. Há um erro que a cultura moderna repete. A ideia de que felicidade é ausência de dificuldade. Mas os estoicos ensinavam o oposto. A felicidade nasce da virtude em meio à dificuldade. É na dor que se prova o caráter. É na resistência que se revela a força. E é na adversidade que se constrói o propósito. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E essa é a essência da vida significativa: ter um norte, ter algo maior do que o prazer imediato. Porque viver só para evitar dor é a receita perfeita para uma vida vazia. O propósito não se encontra em dias fáceis. Ele é forjado em noites longas, em momentos em que tudo parece desabar, mas você escolhe continuar. A vida te testa não para te punir, mas para te lapidar. Há algo sagrado em suportar com dignidade o que você não pode mudar. A sabedoria em sofrer com propósito e não por desespero. O sofrimento inevitável pode te destruir, mas também pode te construir. A diferença está em como você o encara. Quando a dor chega, a mente imediatista pergunta: por que comigo? A mente sábia pergunta: para quê? Essa mudança simples transforma o desespero em direção. Transforma o caos em sentido. A vida significativa não é uma vida sem dor. É uma vida em que a dor serve a algo maior. Servir, criar, inspirar, crescer, amar, são todos caminhos que exigem esforço. E é esse esforço que dá sabor ao existir. Imagine uma vida sem desafios, sem obstáculos, sem superação. Você não teria motivos para crescer, nem chance de descobrir o que há dentro de si. É o atrito que acende o fogo, é o contraste que mostra a luz. Marco Aurélio enfrentou pestes, guerras e traições, mas escrevia sobre gratidão e propósito. Ele sabia que o sofrimento pode ser uma ferramenta de expansão, que o desconforto é o terreno onde florescem as virtudes, paciência, coragem, compaixão. Quando tudo fica fácil, a alma enfraquece. Mas quando tudo pesa, e você continua, voca desperta. A consciência cresce quando o corpo e a mente são testados. Então, não peça uma vida leve. Peça uma vida com sentido. Uma vida que faça você acordar com propósito, mesmo sabendo que será difícil. Porque é no difícil que mora o divino. Não fuja do peso. Dê-se com ele. Não tema a dor. Aprenda com ela. E acima de tudo, não busque atalhos. Busque profundidade. O caminho do estoico não é o da facilidade, é o da grandeza. E a grandeza nunca nasce do conforto. Nasce da entrega, do esforço silencioso, do propósito vivido com coerência. Então, da próxima vez que o mundo te perguntar se você quer uma vida fácil, responda: não. Quero uma vida que faça sentido. Porque o sentido, quando é verdadeiro, transforma qualquer dificuldade em destino e te ensina, no silêncio dos dias mais duros, que o valor da vida nunca esteve na leveza, mas na profundidade com que você escolhe vivê-la. Se você chegou até aqui, respire por um instante. Não apresse o momento. Deixe que as palavras encontrem lugar dentro de você, porque talvez o que você tenha sentido neste vídeo não seja apenas inspiração, mas o eco de algo que já estava aí dentro, pedindo para ser ouvido. A verdade é que todos nós estamos tentando o mesmo.
Entender a vida, encontrar sentido, suportar o caos e seguir em frente com um pouco mais de calma. E se, em algum ponto deste vídeo, algo tocou o seu coração, então, você já deu o primeiro passo. O estoicismo não é sobre ser perfeito, é sobre aprender a permanecer inteiro, mesmo quando tudo parece desmoronar. É sobre cultivar serenidade sem apagar a emoção, encontrar equilíbrio sem se endurecer, e seguir em frente com fé, com leveza, com propósito. Você não precisa ter todas as respostas, mas pode começar com uma pergunta sincera: que despertou em mim? Deixe essa reflexão nos comentários, não como um gesto para o canal, mas como um presente para quem vai ler depois. Talvez alguém chegue aqui num dia difícil e encontre nas suas palavras a força que precisava para continuar. E é assim que essa corrente de sabedoria cresce, um pensamento, um ensinamento, uma partilha de cada vez. A comunidade que estamos construindo aqui não é sobre vídeos, é sobre pessoas que decidiram olhar para dentro e descobrir que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em aprender a habitar a própria mente com paz. Então, me conte, o que você sentiu ao ouvir isso? O que te fez pensar? O que você percebeu sobre si mesmo? Escreva. Mesmo que seja uma frase, mesmo que seja um silêncio transformado em palavras, porque às vezes, compartilhar o que se sente é o primeiro ato de cura. E se essas palavras encontraram você num momento em que precisava de direção, lembre-se, o caminho já está dentro de você. Basta dar o próximo passo com coragem, presença e amor pela própria jornada. Fique bem, permaneça estoico e nunca esqueça: a paz que você busca não está lá fora. Ela nasce toda vez que você escolher não desistir de si mesmo.